Meu nome é Aldemir Drummond, sou professor aqui na Fundação Cabral, sou um dos coordenadores dessa iniciativa chamada Imagine Brasil. Queria, de partida, agradecer a presença de todos que estão aqui, de todos que estão também online. Nós vamos fazer uma fala muito rápida, só em 2 pontos. Né? O que é essa iniciativa? Acho que é bom situar. E por que a gente decidiu fazer essa parceria com a Companhia das Letras para fazer esse lançamento do livro aqui. Imagine Brasil é uma iniciativa da Fundação Cabral, uma iniciativa institucional, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar lideranças dos mais diversos segmentos da sociedade brasileira, no sentido de propor e influenciar para a implementação de propostas na direção de o que a gente chama de uma prosperidade sustentável e inclusiva do país. Essa iniciativa ela nasceu, vamos dizer, num momento de crise. Isso começou em 2020, no começo da pandemia, no Conselho Curador da Fundação Cabral, que é o órgão máximo de governança, em que um dos nossos conselheiros, que é o Pedro Passos, o fundador da Natura, ele colocou na época uma preocupação muito grande com a situação do país na época, uma situação de uma crise econômica que já vinha de vários anos, 2015, uma questão de uma imensa desigualdade social, uma questão ambiental que preocupava bastante, refletindo pesadamente na imagem do país fora do país, e naquele momento também com uma crise sanitária que começava, isso era junho de 2020, não tinha muita noção de quanto tempo aquilo iria durar. E ele fez uma espécie de desafio para a Fundação do que a instituição poderia fazer, além das suas atividades normais de educação, para colaborar com o país, no sentido de superar essas crises. Um desafio bem aberto, mas cortando muito curto, assim, a ideia foi a Fundação que topou esse desafio, foi a fala dele de todos os demais conselheiros, eram 2 conselheiros na época, todos apoiaram e acabou que a gente deu início então a essa iniciativa. A gente tem alguns princípios para quando a gente convida, como eu falei, isso está indo muito além do nosso público tradicional, que são empresários, executivos, gestores públicos, gestores de organização do terceiro setor. A gente tem envolvido nessa iniciativa pessoas dos mais diversos segmentos, cultura, educação, militares, indígenas, esportistas, além do pessoal que normalmente trabalha com a gente na Fundação. E a gente estabeleceu 3 princípios na época, que evidentemente continuam válidos, no princípio de as pessoas que participaram são pessoas a favor da democracia, o que era muito importante na época pelo contexto, e pela independência de poderes, a visão de que a inclusão social é uma condição, na verdade, básica para a dignidade da população brasileira. Então, quando a gente pensa em imaginar um país aqui, a inclusão social é um fator fundamental. E a ideia da compatibilização de um crescimento econômico com a preservação e a regeneração ambiental. Esses são os 3 princípios aí que guiam a iniciativa. E se eu fosse resumir, eu não vou falar aqui muito rápido, o modelo com o qual a gente trabalha, mas basicamente a gente trabalha com algumas aspirações para o país. A gente fez uma escuta com pessoas de mais diversos segmentos, como eu citei. Se eu fosse resumir o que a gente trabalha como guia de aspiração, é uma ideia de prosperidade com equidade. Entender a equidade como essa ideia de dar às pessoas condições de ter acesso às mesmas oportunidades. Não é igualdade, é equidade. A ideia de dar condições para que as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades. É isso que guia de uma maneira geral. E um outro fator que guia, talvez uma analogia esportiva, é que a gente, quando imagina que no Brasil a gente quer jogar na Série A. Se a gente poderia ter uma aspiração de jogar na Série B. Mas é difícil pensar que todas as pessoas, acho que quem está aqui é parte dessa liderança do país, imagina o nosso país como um país que quer jogar no 4º nível. O Brasil está indo, seguramente é um dos 5 países do mundo que tem uma área territorial gigantesca, uma população muito significativa e uma renda, um PIB, uma economia muito significativa. Se a gente pega alguns parâmetros que a gente usa muito, então só Imagine Brasil, se a gente pega um tamanho de área assim, de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, um PIB de mais de $1 trilhão, uma população de mais de 100 milhões, tem 5 países no mundo nessa categoria, quase 200 países que existem, que são Brasil, Estados Unidos, Rússia, Índia e China. Então, quando a gente pensa, um país que tem essa condição, a gente pensa que a gente quer estar, acho que na Série A. A gente tem vários focos, nós temos no Brasil vários focos de atuação específicos, nas áreas ambiental, social, econômica e de governança pública.
especificamente na área econômica, a gente tem trabalhado com termos de produtividade, os tributários nos anos, o nosso foco tem sido produtividade. Na área de inclusão social, a gente trabalha com inclusão produtiva de jovens, a ideia de, a gente tem a situação de ter milhares de jovens que não conseguem trabalhar, ao mesmo tempo a necessidade das organizações de trazer, de ter uma mão de obra mais qualificada. Então, isso tem um impacto muito mais rápido em termos de produtividade. A gente tem trabalhado no tema ambiental, com o tema de despoluição de águas e o saneamento. A gente tem um marco de saneamento, tudo que a gente pode fazer para colaborar para atingir nossas metas no marco de saneamento. E na área de governança pública, a gente tem trabalhado atualmente com planejamento governamental, liderado aqui pelo professor Paulo Paiva, que é um dos coordenadores da iniciativa também, e com foco específico, junto com a parte de estabilidade fiscal e uma parte ligada mais à gestão e à reforma administrativa, liderada pelo professor Humberto, que está aqui também. Isso tudo parte desse princípio de que a gente está num momento, acho que no mundo inteiro, não é só no Brasil, em que a gente sai dessa dicotomia simplesmente de governo e mercado, em que a sociedade civil tem um papel fundamental, tanto na proposição quanto na implementação, até de políticas públicas, desse movimento de prosperidade. Isso acontece em diversos países no mundo, o Brasil não podia fugir disso, não foge disso, e é por isso também que a gente tenta, no Agir Brasil, ter esse público bastante diversificado. Por que a gente está fazendo esse lançamento junto com a Companhia das Letras aqui do livro do Bruno? Em primeiro lugar, o Bruno é professor da casa, e o Bruno é parte da equipe do Agir Brasil. Trabalhou com a gente em diversas discussões no ano passado sobre reforma tributária, sobre o crédito de carbono, quando a gente escolheu alguns temas que estavam em discussão no legislativo e que a gente acha que poderia contribuir para essa discussão. Em segundo lugar, acho que existe uma grande coincidência com os objetivos que estão no livro do Bruno, na verdade, na trilogia, com os objetivos do Agir Brasil. Quando a gente fala de uma prosperidade com equidade, um pequeno spoiler, no último, a conclusão do livro do Bruno, ele fala assim, o Estado brasileiro é uma máquina de criar e distribuir benesses. E ele mostra no livro como que isso impacta na eficiência do Estado brasileiro. Quando a gente pensa na ideia de prosperidade com equidade, evidentemente a gente espera também, não é só dependente do Estado, como eu falei, Estado, setor privado, terceiro setor, mas a gente precisa de um Estado muito mais eficiente. E a terceira razão, acho que é a razão do papel de uma escola. O que é o papel de uma escola? Que é o caso da Fundação do Cabral. A Fundação do Cabral é uma escola que trabalha com ciência social aplicada. E aqui, historicamente, a gente sempre pensou muito nessa ideia, ou sempre se dedicou muito nessa ideia da aplicação. Quando a gente pensa no papel de uma escola, basicamente é educar, evidentemente. Mas é também, quando a gente pensa numa ciência aplicada, uma ideia de identificar problemas, identificar talvez o que seja mais difícil, a causa dos problemas, e provocar ou sugerir soluções para esses problemas. Isso é o que a gente procura fazer no dia a dia da Fundação do Cabral, principalmente trabalhando com as organizações. Quais são os problemas que existem, quais são as causas desse problema, fazer as pessoas refletirem sobre aquilo, em termos de aula, em termos de pesquisa, e o que poderia ser a solução. Quando a gente pensa no livro, olhando o livro do Bruno, ele está muito nessa linha. A semana passada teve um evento de livro. Está tendo vários eventos aí comemorando os 30 anos do Plano Real. E eu assisti a transmissão de um evento que teve na Fundação Fernando Henrique Cardoso, sobre, que algumas pessoas inclusive estão aqui, o Paulo estava lá, o Armindo estava lá online. O pessoal ainda fez uma frase citando o Fernando Henrique, ele falou assim, o Fernando Henrique falava com ele assim, a gente não pode perder a oportunidade de uma crise. Quer dizer, quando o país está numa crise, a gente tem que aproveitar isso como uma oportunidade, que é um momento que as coisas se desarranjam um pouco e você tem a possibilidade de mudar. Eu acho que o livro, eu tive o privilégio de ler o livro anteriormente, o livro ele basicamente mostra, talvez a gente esteja um pouco acostumado com isso, não sei como, mas ele mostra que existe uma certa crise no Estado brasileiro, exatamente pelo fato de ter uma apropriação dos recursos do Estado por diversos segmentos da sociedade, o que mina a sua efetividade. O livro aponta claramente, pelo menos na minha visão, erros de governança, falhas de governança do Estado, porque esses mesmos segmentos, eles propõem benefícios para eles mesmos e eles mesmos aprovam os benefícios. Então, é uma situação em que você tem segmentos que propõem benefícios, aprovam benefícios e eles são os beneficiários. Então, acho que isso cumpre também o papel de uma escola, essa ideia de identificar um problema, identificar a causa do problema e provocar a discussão. Então, acho que o livro, nesse ponto, ele ajuda numa discussão dentro de uma escola.
No Imagine Brasil, como eu falei, né, o nosso objetivo é essa ideia da prosperidade sustentável e inclusiva. E acho que a ideia do livro, quando ele propõe isso, ele está completamente alinhado, né, ao que a gente busca. Então, acho que essa é uma das razões principais da gente ter, já há algum tempo, discutindo essa ideia de fazer esse lançamento conjunto. Então, eu queria agradecer a presença de todos, queria chamar o Ricardo, que é o editor, aí pela Companhia das Letras, para falar uma palavra. Oi, Aldemir. Obrigado a vocês, todas e todos, pela presença. Tomei umas notinhas aqui só para não deixar de falar alguma coisa importante, mas eu queria primeiro agradecer a Fundação Dom Cabral, muito importante para a Companhia das Letras ter uma parceria desse nível. Fiquei muito curioso para saber mais do Imagine Brasil, ficamos de conversar mais, né? Acho que tem muitas coisas para a gente trocar juntos. Quero agradecer muito a Renata, a Mínio, a Gabriela e a Elida pela participação nessa conversa de hoje. Vou muito brevemente contar uma historinha também de quando eu conheci o Bruno. Eu tinha acabado de entrar na editora no início de 2017. Uma das primeiras conversas que eu tive foi com uma pessoa, um cara que escrevia no Nexo na época, Denis Russo, e fui pedir livro para ele. E ele já tinha um projeto de livro para concorrência. Mas ele falou, mas olha, eu tenho uma dica para você. Tem um cara que tem um blog, chama Lazy Números, chama Bruno Caraza, dá uma espiada. O Hélio Schwartzman já citou, o Celso Barros já citou, dá uma espiada lá, que o cara é muito bom, ele tem uma tese muito boa. Aí eu fui ler a tese, e é muito incomum a gente querer adaptar uma tese, é muito difícil. Uma tese de doutorado até uma vocação que é quase incompatível com um livro de público mais amplo. Pode ser um excelente livro, mas nós buscamos, na nossa missão institucional, fazer livros que sejam comerciais, evidentemente, mas que, sobretudo, no sentido de que tenham uma contribuição para o leitor de interesse geral. E o livro do Bruno era muito bom, excepcionalmente bom. Me pareceu que ali tinha alguma coisa que a gente devia tentar explorar. Eu procurei o Bruno e falei, olha, a gente só gostaria que você retrabalhasse bastante, pensando em torná-lo mais acessível. E então, se você pudesse contar umas historinhas, a gente conversou um tanto, né, porque ele foi muito gentil e receptivo, como ele é sempre, e trabalhou pra caramba, usou muitos dos depoimentos da Lava Jato para dar um sentido de atualidade e interesse narrativo no livro. E era para mim um dos primeiros projetos. Então eu lembro que eu levei para o meu chefe, Luiz Schwartz, que teve aquela carta branca que o chefe dá no começo para ver se o cara acerta muito bem, se errar, foi um. E aí foi tudo, o livro ficou maravilhoso. O Luiz se entusiasmou demais quando ficou pronto, se mobilizou, porque ali também quando ele se mobiliza sai da frente. Então a gente conseguiu um enorme destaque na Veja na ocasião. E o livro foi muito bem, enfim, pautou boa parte do debate de 2018, e o Bruno, enfim, mérito todo do Bruno, de lá para cá não para, né, que se tornou uma figura realmente importante, com contribuições muito grandes para o mercado, para o debate e para o mercado de livros também. Nessa frente vamos dizer, de enfrentar, denunciar e combater injustiças e ineficiências, ou como você diz, Aldemir, pensar num país com prosperidade e equidade. Então, ou como na resenha excelente do Rafael Cariello, que saiu ontem, sobre o livro do Bruno e o livro do Pedro Fernando Neri, Extremos, na revista 451, ele fala que ambos, digamos, defendem uma agenda de arrecadar melhor e gastar melhor. Achei uma sacada muito boa. Muito bem. De 2018 para cá, tiveram duas mudanças muito grandes, para quem está no mundo do livro, muito patentes. Na mídia e na indústria do livro, melhor dizendo, nas livrarias. Então, todos os nossos principais canais de divulgação mudaram. Antes você ter muito destaque na revista Veja e as vitrines, você mandava para a Livraria Cultura, para a Saraiva, enchia as vitrines de um lançamento, o indício, o sinal, esse é o livro importante da vez, estava dado. Agora é impossível. Quer dizer, você tem a pulverização nas redes sociais, né, na disputa que fragiliza muito a imprensa tradicional, e a pulverização também no comércio online, porque nas principais plataformas, ou na principal plataforma, um lançamento tem o mesmo peso de um livro de catálogo. Então se torna muito difícil divulgar um livro. Até por isso, esse tipo de encontro, bom, esse é muito especial, mas esse tipo de encontro em que nós podemos ter uma conversa mais franca com um grupo importante de pessoas que influenciam o debate público, o boca a boca sempre foi a peça mais importante de divulgação de um livro, hoje mais do que nunca. Então contamos muito também com vocês, como propagadores, professores, enfim, em todos os contextos, para divulgar os livros importantes como o do Bruno. Mas enfim, recentemente então, o Bruno nos trouxe mais um projeto, era o projeto do País dos Privilégios, era um livro originalmente. Quando ele entregou o material, estava muito bom, ele disse, o problema só que eu acho que tem que ser uma trilogia. E trilogias é ainda
são ainda menos desejáveis do que teses de doutorado. Então, se a história começou como, nossa, uma tese de doutorado, será que vai dar certo? Quando chegou a trilogia, eu falei, mas tá de sacanagem, né? Só que é tão bom, o Bruno escreve tão bem, e a qualidade da pesquisa é tão notável, e além do mais, esse tema é tão importante. João Amoedo gentilmente fez uma piada muito boa, falou, poxa, tá curto, o país dos privilégios, eu tô achando curto, tem mais privilégio do que isso. Ele tem toda a razão, mas afinal é uma trilogia. E então, e nós embarcamos completamente, e meu chefe, mais uma vez, embarcou numa ideia improvável de trilogia, porque é um trabalho do Bruno. Então, espero que essas sessões não criem expectativas de muitos autores, porque vai ser difícil. Mas então, era isso que eu queria dizer, é um trabalho excepcional, a gente tem muito orgulho de fazer, e eu entendo também que a missão da editora, assim como a missão de uma escola, para além de publicar livros, digamos, e fazer com que as pessoas leiam, é ter uma participação como sociedade civil no debate para um país menos injusto e menos ineficiente, mais próspero e mais equitativo. Esse é a derivação. Acho que é isso. Obrigado. Passo a palavra, então, Aldemir, você dá continuidade. Muito obrigado pela presença. Sem mais delongas, queria primeiro agradecer então, a presença do Bruno, os painelistas, Armínio, Hélida e Gabriela, e pela Renata que aceitou o nosso convite aqui, poderá passar a palavra para vocês, então convidá-los ao palco. Os quatro já podemos. Você sabe muito mais do que pergunta, mas sabe melhor. Vamos lá? Então, bom dia a todos. Quero agradecer de verdade a Adam Cabral e a companhia e ao Bruno pelo convite para estar aqui participando desse evento. Eu estou especialmente feliz de estar aqui para falar desse livro, porque, sem querer parecer muito folgada, eu me sinto um pouco parte, se não da história, da pré-história e da pós-história. Tá? Quando o Bruno lançou o livro do financiamento eleitoral, em 2018, no auge da Lava Jato e tal, aquilo chamou a minha atenção para a oportunidade de discutir essa questão de uma maneira mais profunda do que a gente estava vendo no noticiário, no calor do noticiário, no dia a dia, e chamei o Bruno, que eu não conhecia pessoalmente, embora tivesse essas boas referências de que o Ricardo está falando, para participar de uma edição do painel da Globo News, que era um programa que eu fazia naquela altura. E nós fizemos um programa do qual eu não me esqueço, assim, memorável mesmo, eu diria, pela capacidade do Bruno de explicar, que foi uma coisa que ele foi desenvolvendo e aperfeiçoando ao longo do tempo. E quem faz o que eu faço dá muito, muito valor à capacidade de explicar. Nós nos tornamos, enfim, buddies desde então. O Bruno colabora comigo também em edições do Assunto, um podcast que eu fazia no G1. Voltou ao painel, acho que em outra oportunidade. E, para completar, na pós-história, o Bruno se tornou o comentarista de economia do Jornal da Globo. Temos aqui, quero agradecer especialmente a presença dos nossos editores, do Renato Vieira e do Arthur Capone, que no dia a dia tem tido a oportunidade de trocar com o Bruno. E eu só quero dizer para vocês que o Bruno já ganhou todo mundo ali na equipe por essas qualidades que eu estou mencionando agora. Então, para mim, é um prazer especial estar aqui, Bruno, poder comemorar com você essa nova conquista, esse novo livro, esse novo debate que você vai ajudar a fomentar num momento em que, assim como a Lava Jato lá atrás tornou especialmente valioso que o teu livro saísse,
Agora, todas as conversas sobre a questão da ineficiência do Estado, a questão dos recursos mais escassos do que já foram em outros tempos, a questão da premência de um saneamento fiscal, de um olhar para a questão fiscal, dão relevância e oportunidade para o lançamento. Então, eu agradeço muito, tenho muita expectativa de que vai ser uma conversa muito legal, porque é uma espécie de painel all-star aqui com esses convidados que a gente tem hoje. E eu quero só pedir para vocês o seguinte: apresentador funciona na base do cronômetro, tá? E não tem cronômetro aqui na minha frente hoje, apenas um relógio, tá? Então, se eu estiver indo embora, além do tempo, vocês, por favor, me avisem. Renata, chega, pronto, acabou. Sem mais, eu quero pedir a vocês, cada um de vocês, começando pelo próprio autor, que fale um pouquinho sobre o livro e a oportunidade da conversa que a gente vai ter aqui hoje. Bruno. Ótimo, obrigado. Bom dia. Quem está acompanhando, também tem o pessoal que está acompanhando pelo Zoom. Prazer ter tanta gente querida que eu admiro aqui presente, né? Muitas pessoas, inclusive, que eu acompanho de longe, mas que tive o prazer agora de conhecer aqui pessoalmente. Estou muito feliz de estar aqui. Várias pessoas aqui fazem parte ainda dessa minha história, que eu, inclusive, queria agradecer expressamente, né, o Aldemir, em nome, né, agradecer ao Aldemir, em nome de toda a Fundação, por ter me acolhido. Estou aqui nessa casa desde 2020, comungo com vários dos valores da Fundação Dom Cabral e me sinto muito feliz de participar aqui desse time. Queria agradecer de novo Ricardo pela confiança, né, de apoiar um escritor desconhecido, que nem tinha um livro, né, tinha uma ideia de livro, e você abraçou isso desde o início e se tornou um grande amigo até ao longo desse tempo. Então, muito obrigado, Ricardo, e toda a companhia pelo apoio. Queria agradecer as pessoas que estão aqui, né, que são pessoas que ao longo da minha vida têm diversas conexões, né? Algumas pessoas têm conexões antigas de longa data, né? Hélida, fomos colegas de adolescência, estudamos no mesmo colégio no interior de Minas, em Bom Despacho, escola pública. Hélida é mais nova do que eu, mas sempre foi uma pessoa que eu admirei muito. Ficamos muito tempo sem nos encontrar, estamos nos reencontrando aqui, né, Hélida? Tem pessoas também que já nos encontramos no ambiente virtual, né, Gabriela? Mas que hoje, finalmente, a gente se encontra aqui, já participando de alguns debates, né? Tem outras pessoas que é como se a gente já conhecesse, né? Pela admiração que a gente tem e por acompanhar tanto tempo o trabalho e a contribuição, como o Armínio, também que eu conheci pessoalmente aqui agora. E tem outras pessoas que a gente se fala semanalmente, 2 vezes por semana, menos do que eu gostaria, mas e longe, né, pessoal. Começa a reclamar do tempo, o comentarista reclamando do tempo. Então, eu queria agradecer, Renata. Queria agradecer também especialmente minha esposa Leia, que está aqui também presente. Quem já fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sabe que sem o apoio da família isso não é possível. Então, queria agradecer Leia e os meus filhos Alice e Gustavo pelo amor, pela paciência, pela dedicação. Então, estou muito bem acolhido aqui por vocês, muitos que eu admiro tanto aqui presente. Então, muito obrigado por estarem aqui. Tenho aprendido com a Renata, com o Renato e Arthur, que o tempo é muito valioso, a gente precisa ser objetivo, né? Para quem tem muitos caracteres para escrever na coluna do Valor, né? Fernanda, Maria Cristina estão aqui, né? São testemunhas, né? Fazer um comentário no JG é algo que precisa ser sucinto e objetivo, controlado ali nos segundos. Então, vou tentar também ser sucinto e objetivo aqui, até porque eu estou muito curioso para ouvir o que todos aqui perceberam e pensam sobre o livro. Acho que eu vou explicar rapidamente qual que é o meu objetivo do livro,
e o que me moveu a escrevê-lo, né? Acho que de tanto acompanhar o noticiário brasileiro, né? Nós todos somos cidadãos, eu especificamente como pesquisador, né? Como quem está fazendo essas análises na imprensa, né? A gente se incomoda muito, né? Com o país que a gente vive, com as potencialidades que o país tem, né? E como que isso muitas vezes deixa a desejar, né? A gente tem um país que é muito desigual, um país que tem uma renda muito concentrada, e é um país que, por causa disso, tem as suas possibilidades de crescimento, de prosperidade, que são limitadas por esse estado de coisas no Brasil. E pensando, né, uma forma de buscar causas para essa nossa desigualdade, para esse nosso baixo crescimento, pela nossa baixa competitividade, pelos nossos problemas ambientais, uma das causas que eu identifico é que a gente tem um Estado, e aí falando Estado de forma ampla, né, um Estado que cumpre mal o seu papel, tá, de prover políticas públicas, de executar o seu orçamento, de arrecadar recursos. O Ricardo deu um spoiler de uma frase que eu iria falar, né? O Rafael Cariello, que é nosso amigo, né, amigo de vários aqui, ele escreveu essa resenha ontem para 451 do livro, né, do meu livro do Extremos, do Pedro Fernando Neri, e ele fala disso, né, que não é uma questão de você reduzir o Estado, né, a gente precisa de um Estado melhor, né, não é uma coisa só de gastar menos, a gente precisa gastar melhor, não é uma questão somente de se tributar mais, não é uma coisa de se tributar melhor. E eu acho que uma forma de explicar isso por essa chave dos privilégios, né? Que etimologicamente é a lei privada. A lei, ou as políticas públicas, ou a tributação, que deveriam se aplicar igualmente a todos, né? Elas acabam sendo transformadas, distorcidas para alguns grupos específicos. E aí surgiu a ideia de escrever sobre os privilégios, sobre como o Estado brasileiro, e aí vale o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ele executa o orçamento, ele tem uma política tributária, ele cria leis, ele cria regulações, que às vezes são capturados por alguns grupos específicos que causam um ônus para a sociedade como um todo. E aí a ideia de dividir esse projeto em 3, porque realmente são muitos os privilégios no Brasil, né, como disse o Moedo, surgiu dessa ideia, né? Primeiro a gente tem um Estado, né, de uma certa forma, a estrutura do Estado não é um Estado que é grande em termos de números de servidores, a gente tem vários comparativos internacionais que mostram que esse não é o nosso problema, mas a gente tem um Estado que pesa, porque esse Estado pesa justamente porque algumas carreiras, algumas categorias, elas se mobilizam, elas pressionam e conseguem extrair benefícios, remunerações, muitas vezes até extrapolando o teto constitucional. Mas a gente tem também um lado, do lado do setor privado, do lado do setor empresarial, que também cada grupo, cada entidade, cada setor consegue extrair do Estado tratamentos tributários beneficiados, uma regulação mais frouxa para alguns setores, créditos subsidiados pelos bancos públicos, reservas de mercado, protecionismo, né, que geram benefícios que também são custeados por toda a sociedade, com mais impostos, com produtos menos eficientes, né? E a gente também tem uma máquina de privilégios para as classes mais altas, né? Desde aqueles que a gente se autoconsidera classe média, né? Mas que a gente tem os nossos deduções no imposto de renda, que não são acessíveis para a massa da população, até toda a questão de tributação de lucros e dividendos, então uma série de políticas públicas do Estado que são voltadas para as classes mais ricas, decisões judiciais que favorecem esses estratos da sociedade. Então a ideia dessa trilogia é expor, compilar. Estava conversando antes com o Arminio, não tenho a pretensão
atenção. O que eu estou falando no livro não tem nada de novo, mas considero que é importante condensar tudo isso num documento só, para que as pessoas tenham uma visão panorâmica de todas essas distorções e estimular o debate, porque também não é uma questão só de apontar o problema, fomentar o debate e buscar soluções para a gente corrigir, porque eu acho que todos nós aqui, a gente comunga com esse objetivo de termos um país menos desigual, um país mais próspero. Acho que é isso que a gente espera, e o meu propósito com o livro, eu acho que é também o que é compartilhado pela Fundação, com o projeto Imagine Brasil, com a própria Companhia das Letras também, com o seu catálogo de livros muito voltados para essa temática, e por vários de vocês que estão acompanhando aqui e que nos acompanham aí pelo Zoom. Acho que todos nós comungamos esse objetivo e esse é o propósito do livro. Mas, acho que já extrapolei meu tempo. Se fosse no Jornal da Globo, Arthur e Renato já teriam falado no ponto que meu tempo estourou, mas estou ansioso para ouvir aqui o que o Armínio, Hélida, Gabriela e Renata têm a dizer sobre isso. Obrigado. Eu queria primeiro elogiar os anfitriões por esse extraordinário livro. A Fundação Cabral, Companhia das Letras, meus parabéns. Mas o elogio mais pesado mesmo é para você. Eu sou leitor atual das suas colunas, desde que eu esbarrei nelas pela primeira vez, e você dá realmente uma contribuição extraordinária. E quando o Paulo me procurou, eu tive uns 2 segundos para responder. Ricardo, fica tranquilo, cara. A plateia vai pedir bis. Tem uma historinha do Bernard Shaw, que mandou um convite para a abertura de uma peça para o Churchill. E o convite dizia: Winston, tem aqui 2 convites para a abertura da minha nova peça. Traga um amigo, se tiver algum. E aí o Churchill mandou a seguinte resposta: querido Bernard, eu infelizmente não vou poder comparecer à abertura, mas estarei presente na segunda noite, se houver. E vai ter. Acho que vou pedir mais, vai ser uma enciclopédia. E o que é fascinante, assim, eu andei escrevendo durante um período por um mês, e volta e meia falo sobre temas, e de muito tempo eu já venho falando sobre captura do Estado. Eu não tinha ideia da história. Assim, olhar essa visão panorâmica, como você muito bem colocou, é absolutamente extraordinário. É muita coisa. É muita criatividade mal direcionada. É incrível. Então, assim, para quem está aqui hoje, ou está nos assistindo, corram e comprem, e leiam. É muito impressionante. Assim, eu acho que se nós olharmos assim, a história do desenvolvimento das nações, nós vamos encontrar casos que tiveram sucesso com um Estado relativamente pequeno, acho que o caso americano, os americanos, talvez até pela sua origem colonial, alguns céticos, né, de tirarem um dinheirinho do bolso deles, coisas assim, até os escandinavos, ou até, eu diria, a própria França, que tem um Estado que é maior do que a metade do PIB da França, são 50%
10%. O que eles todos têm em comum é um Estado que entregue aquilo que ele se propõe a entregar, cada um dentro da sua cultura. E é nesse sentido que nós temos um problema muito sério no Brasil. E eu realmente acho que é leitura obrigatória, esse livro, obrigatória. O que chama atenção, o poder de lobby, a sensação de que falta uma linha geral de, vamos chamar, arquitetura do Estado, que impeça essa corrida, que no fundo é uma espécie de, estou chamando de efeito escada, e cada um vai na frente, consegue, a Receita consegue, o Banco Central vai atrás, o Judiciário consegue, o Ministério Público corre atrás. Isso tudo está espetacularmente exposto no livro, fruto de uma pesquisa profunda. As pessoas têm que apreciar isso. Esse tema do tamanho do Estado, para tirar o óculos aqui, mais fácil de falar. Essa ideia, a discussão sobre o tamanho do Estado me parece ser uma discussão muito importante e traz uma série de questões sobre exatamente o que fazer a respeito. O livro fala muito sobre isso. E aqui eu cito, já mais para o final do livro, abre aspas, tetos viraram pisos e algumas carreiras passaram a oferir rendimentos desproporcionais à realidade brasileira. Esse é o tema da maior importância. Eu hoje acredito que, além de um ajuste fiscal necessário, que o Brasil possa ter um jurinho mais normal, para que o Brasil não precise ter uma crise a cada 10 anos, tem um ajuste muito maior, que é um ajuste que até então eu pensava que assim, é falta de prioridade. Mas é muito mais. É isso que mostra extrema competência e clareza. Tem problemas internos ao Estado. A captura do Estado não é a captura apenas de grandes empresas que fazem lobby e corrompem o nosso Estado, como enfim, nós temos visto aí, infelizmente. É para dentro também. Então, isso é muito importante. Um outro tema que me é muito caro é o tema das avaliações de tudo que o Estado faz. Devia ser uma rotina, mas infelizmente ocorre aqui e ali muito pouco. E é óbvio que se a ideia é avaliar ministérios, órgãos, quase que uma consequência direta que o Estado precisa avaliar os seus funcionários. Né? Então, o Brasil precisa ter um RH do Estado que possa entender melhor exatamente o que está dando certo, o que não está, quem está trabalhando bem, quem não está. E eu acho que isso é muito importante. E aqui abre aspas. Rendimentos líquidos geralmente superiores à sua contribuição para a sociedade. Essa é uma frase muito forte. Muito forte. Eu penso que é absolutamente verdadeira. Pouquíssimo estudada. Pouquíssimo estudada. Então, vários livros que vêm por aí, não vão ser só 3, acho que esse é um bom tema. E, por fim, é uma pergunta que o Bruno faz. Pagamentos e benefícios são justos e atendem ao interesse público? Ponto de interrogação. É outra pergunta. Tá? Então, nós estamos diante no fundo aqui, o seu livro é um chamado, é uma convocação. E eu acho que ela vai ter impacto. Eu realmente acho. Eu já me envolvi para terminar um pouquinho nesse tema, com 2 coautores extraordinários. Eu sou o autor do livro. Meu papel foi só mais motivar, que são o Carlos Alice Windfeld e a Ana Carla Brown, num desenho de um projeto de lei complementar que regula o artigo 41 da Constituição, que já menciona que
com um RH bem feito, a gestão do Estado, inclusive eventual demissão de funcionários públicos, pode se justificar, além de mais 2 outros itens, processos, novamente todo direito de defesa e tudo mais. A nossa proposta inclui dois aspectos que eu acho atenderiam a esse seu chamado. Um deles é simplesmente um sistema de avaliação que seja justo, que seja transparente, que não permita perseguições e abusos e favoritismo, e também uma estrutura de carreiras. Eu acho que uma estrutura de carreiras precisa ser repensada no Brasil, e aí as várias carreiras se encaixariam, e eu acho que reduziria muito esse mundo de penduricalhos e malandragens e abusos que você tão bem expõe. Então, esses são os meus pontos, mas o mais importante, assim, para quem está me vendo também na Câmara, compre o livro, compra vários, dá de presente e faça alguma coisa se puder. Obrigado. É muito bom, bom dia. É muito bom fazer essa reflexão neste momento, porque o debate que o Bruno suscita conecta profundamente com a minha área de atuação, que é o orçamento. Eu tenho atuado de dentro e visto exatamente o quanto a perspectiva desses estamentos burocráticos, que o Bruno bem trabalha na perspectiva dos privilégios, e o seu livro, de uma certa forma, é um livro-texto sobre insulamento burocrático. Este primeiro volume da trilogia, Gabi certamente vai explorar isso, mas parece um livro-texto aplicado ao Brasil sobre insulamento burocrático. Ou seja, como a organização do Estado passa a ser um fim em si mesmo. Deixa de atender às finalidades para as quais ele foi concebido. E dentro do orçamento público, eu percebo cada vez mais o debate como se fosse análogo a um orçamento de castas. A depender da casta e como ela tem ou não capacidade de proteger-se, na forma de duodécimos, ou como os cartórios, na forma da sua delegação de serviço público, uma remuneração altíssima. Os militares, você aborda isso de forma brilhante, com uma estrutura previdenciária, com proteções, inclusive, de sistema de justiça próprio, regras eleitorais. Uma das soluções que você sugere é, inclusive, rever essa possibilidade de eles terem plena elegibilidade, inclusive proteção para se afastar do cargo, para ficarem concorrendo à eleição, se não vencerem, voltarem para o cargo. Não há ônus, há uma porta giratória, você trabalha isso muito bem, né? E trazendo a perspectiva de como o que é privilégio, lei privada, as indagações que o seu livro me sugere, Bruno, são exatamente como tornar a lei, que é uma expressão do sentido de interesse público, de fato pública. Em determinados momentos você aborda inclusive isso. Não basta a lei para garantir que algo seja público. O argumento das emendas parlamentares, o argumento dos subsídios acrescidos de várias parcelas remuneratórias, as mais esdrúxulas, no sistema de justiça, no Ministério Público. E aqui um spoiler extremamente relevante. Assim como o Bruno integra o serviço público, agora licenciado, eu integro também o serviço público. E ainda mais, integro na condição de procuradora do Ministério Público de Contas. Então, eu vejo de dentro o sistema dos tribunais de contas e do Ministério Público, em diálogo, obviamente, com o Judiciário. Esse mau funcionamento, esse insulamento burocrático, ele vai corroendo a capacidade de nós termos legitimidade, de atendermos de fato o que a sociedade espera. As indagações que o seu livro sugere, Bruno, como garantir que, de fato, a lei, primeiro fio condutor do que é interesse público, responda, de fato, ao que é público. Essa é uma indagação. A segunda, dentro da perspectiva de que precisamos resgatar o país dessa lógica de privilégios, dessa captura institucionalizada, passa por 3 dimensões. 3 dimensões. Porque o ciclo da política pública, em última instância, são 3 grandes dimensões. Planejamento, execução, controle. Me permitam retomar isso e fazer o diálogo direto com o seu livro, Bruno. Os desafios, Arminio, eles passam de uma certa forma, sim, pelas prioridades, pela produtividade, pela avaliação de desempenho,
E isso tudo se integra na capacidade de controlarmos. Então, não é que as prioridades não sejam relevantes. É que a gente precisa pensar o sistema dinamicamente. Quanto mais olharmos de forma isolada, mais o problema se desloca logo adiante. A gente precisa das 3 etapas operando e sendo regidas pela lógica do público feito em público. Porque o interesse público não é estanque, não é a lei aprovada. É o público feito em público, é esse controle de moralidade que você sugere, inclusive trazendo dados. Anotava alguns trechos da sua fala, né, do seu texto. E aí, quando eu pensava no planejamento, o que nos falta? Ordenação legítima de prioridades. Uma sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. A gente precisa ter clareza que o orçamento só é tão suscetível a tanta captura, a tanta lógica de... Você cita, inclusive, esse jargão popular do farinha pouca, meu pirão primeiro. Só é tão suscetível. Tem um amigo querido que trabalha bastante com orçamento também, o Léo Ribeiro. Você talvez conheça também o governo federal. Ele fala que em um determinado momento o orçamento no Brasil se tornou uma espécie de faroeste fiscal. Saca o cofre público que levanta a primeira arma. Atirando ou não, mas cria uma ameaça de tal forma que leva o recurso. Esse faroeste fiscal, essa lógica de captura, ela só vai ser resguardada, antevista, protegida, se a gente ordenar prioridades no planejamento. O orçamento sozinho não é capaz de criar uma proteção coletiva. Sem prioridades claramente identificadas no planejamento, efetivamente nos dispersamos, nos fragmentamos. E as carreiras conhecem a caixa de máquinas. A palavra que eu gostaria de suscitar, inclusive, para essa captura endógena é caixa de máquinas. As carreiras de Estado conhecem o como criar suas proteções fiscais, criar esse mecanismo de preservação perenizada. E, Bruno, em um determinado momento, quando você suscitava a respeito, por exemplo, das emendas parlamentares, eu me peguei pensando, inclusive, no quanto as emendas parlamentares estão para a estabilidade do serviço público. E eu vou me explicar. A estabilidade dos servidores, que não têm avaliação periódica de desempenho, que não se comprometem efetivamente em entregar o melhor para a sociedade, que não têm compromisso de produtividade mínima do serviço. As emendas parlamentares operam, na lógica eleitoral, como uma tentativa de perenização. Quem ocupa o mandato quer se reeleger indefinidamente, e aquela lógica de tomar uma parcela do orçamento para ser um balcão de negócios, um feudo orçamentário, reproduz essa perenização. Ambos são apropriação do público, como se privado fosse. O parlamentar que usa a emenda cada vez majorada, cada vez maior, o fundo eleitoral que você também suscita, para se perenizar no poder, para ampliar prefeitos, e agora, notícia recente, 30 bilhões liberados à véspera do processo eleitoral. Essa é uma engrenagem de perenização, independentemente do resultado que entregam, quanto aquele servidor que está na estrutura do Estado não entrega também resultados, não se compromete com produtividade e só espera se aposentar com o maior salário possível. Nessa caça às rendas, nessa lógica de buscar marcos cada vez maiores do orçamento. Além disso, a segunda dimensão, a da execução, eu falei do planejamento, a segunda é a da execução. A gente não precisa nem ir numa reforma constitucional, uma lei complementar nova, ou como você sugere, uma revisão da Lei 8.112, Bruno. Se me permite, de verdade, a gente que trabalha no cotidiano das prefeituras, do Estado, observa as contas, a gente tinha que voltar mesmo, inclusive, era no Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 foi a reforma administrativa dos militares. Há vários problemas, nós todos, inclusive, prezamos muito a democracia, mas não podemos ignorar que algumas normas, alguns diplomas, legados pelo período militar, são muitos, alguns trechos relevantes. E lá no Decreto-Lei 200, Bruno, fala em controle de pessoal ocioso, em estimar a real demanda do serviço. Fala, inclusive, em avaliar a produtividade conforme a referência do que se espera, equivalente ao setor privado. E aí, se a gente faz um debate do artigo 41 da Constituição, uma reforma administrativa para controlar inchaço, e você também trabalha em inchaço da Folha, a gente vai poder, sim, eventualmente reduzir a despesa de pessoal, inclusive com os servidores estáveis, se declarar os cargos desnecessários. É uma solução jurídica imediata, é possível, até porque, com a automação, muitos dos trabalhadores serão desnecessários. Ainda tem pessoas no meu trabalho
que são, por exemplo, ascensoristas concursados. Ainda tem calceteiro nas prefeituras concursados. Para quem não sabe o que é calceteiro, é quem faz calçamento de rua. Bloquete, rua de bloquete. O Brasil ainda mantém esse tipo de estrutura inchada que não é necessária. É claro que há que se fazer uma avaliação, mas o que é a real demanda do serviço público? Qualquer dono de escola particular sabe quantos professores precisam, inclusive com os afastamentos, né? De período de licença gestante, eventualmente férias, as hipóteses legais. Agora, por que a rede pública de ensino é tão inchada? O cômputo do piso da educação, inclusive, se ressente do inchaço da folha da educação. Muitos, inclusive, para cabo eleitoral, para fomentar o absenteísmo da própria classe docente. E aí a má qualidade da educação é o resultado que a gente entrega. Então, na execução, a gente pode trabalhar a ideia de produtividade. No aspecto da produtividade, eu quero chamar a atenção para algo que a gente não fala com a ênfase necessária. Não temos que ter quase 2.000 municípios com menos de 5.000 habitantes a se falar em ganho de escala nos serviços públicos. Cada prefeito quer ter uma maternidade para chamar de sua. Isso gera uma ineficiência que, inclusive, reproduz uma máquina de falta de concepção do que é necessário. Então, produtividade e também a ideia de avaliação periódica de desempenho se retroalimentam. Para fechar na terceira dimensão que você suscita, Bruno, inclusive quando fala das emendas parlamentares, o trecho que você comenta, eu gostei bastante, me permita lê-lo também, você diz: emendas parlamentares ao orçamento e pela proteção contra punições geradas pelo sistema de indicações dos tribunais de contas e pelo foro privilegiado. Você diz que esse sistema, com essa lógica, favorece exatamente os privilégios da classe política, sem aprimorar o controle para, repito, retroalimentar a dinâmica de um planejamento consistente em torno de prioridades, porque é só ele que dá sentido ao orçamento, sem uma execução atenta à ideia de escala mínima do serviço, de produtividade, avaliação periódica de desempenho. O controle capturado, como só infelizmente ser no Brasil, independentemente de debate no Brasil ou em outros países, como alguns até começam a suscitar, né, agentes de controle fazendo eventos fora do país, muito suscetíveis a conflitos de interesse, a gente precisa resgatar qual é a lógica primordial do controle. É ser pedagógico. O papel principal do controle não é agir reativamente. Não é pegar o fato já consumado 10 anos depois. Se só criminalizarmos e só respondermos 20 anos depois, a gente não enfrenta as demandas da sociedade, na urgência que a sociedade precisa. Controle bom é controle pedagógico. É controle concomitante. É controle que retroalimenta o planejamento e ensina as falhas do processo. Percebe? O que a gente precisa, efetivamente, é conceber os privilégios como a captura do público pelo privado, porque a gente não sabe fazer o público. O seu livro traz um debate, uma contribuição extremamente relevante, absolutamente conectada com o debate fiscal orçamentário, e que trazê-lo fragmentado em algumas categorias, mas sem ao mesmo tempo pensar o ciclo da política pública, pode não ser suficiente. A gente precisa fazer a conexão do diagnóstico belíssimo que você sugere com um prognóstico de ação e enfrentamento nas 3 etapas. Um planejamento que, de fato, responda por prioridades. E, repito, sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Fizemos obras para a Copa do Mundo que estão aí. Para as Olimpíadas que estão aí, sem utilização. Isso para falar um exemplo, né, do que é padrão FIFA de qualidade. E o que era o padrão FIFA de qualidade? É monitorar o que tinha que ser feito. A administração pública não monitora. A gente aceita, por exemplo, obra nova enquanto tem milhares de obras paradas. A gente não faz esse debate trivial de avaliação de desempenho não só dos servidores, mas também das renúncias fiscais. E você já sugere isso no próximo livro. E por isso todo mundo quer tirar o seu naco. Se o público não é feito em público, todo mundo se sente validado a capturar o que julga ser a sua parcela, a sua fatura no orçamento público. Para resgatar, e nisso, imagina, a Renata já está me olhando como se eu estivesse me acertando, eu não quero ser contingenciada. Não, mas de toda sorte, o debate, inclusive, depois na forma das perguntas,
efetivamente como a gente pode pensar uma reforma que enfrente os privilégios, inclusive cumprindo as leis que já existem. No Brasil, não precisamos muito mais de novas leis. Precisamos executar as que já existem. O esvaziamento da normatividade traz, inclusive, essa perda de referência do que já construímos. Não precisa reinventar a roda cada vez. Precisa executar o que já existe. Inclusive, do ponto de vista de reforma administrativa, que é o ponto de partida da sua trilogia. Assim como Arminio, a quem nos assiste, a todos aqui que nos acompanham, recomendo fortemente o livro desse meu amigo que nós nos conhecemos desde o ensino médio e que teve uma beleza na sua estrutura de agradecimentos de concluir lembrando dos nossos professores. Talvez esse seja o trecho final da minha fala para exatamente honrar os nossos professores. Que país queremos? A escola pública onde Bruno e eu estudamos, com a dona Geralda, com o Celinho, né? Os nossos professores que ele menciona são professores no sentido pleno da ideia do que é ser servidor público. E se estamos aqui com essa competência, capacidade de servir a sociedade, direto ou indiretamente, porque Bruno agora se licenciou, é porque eles na base nos potencializaram, nos trouxeram essa capacidade que se imagina que deva ser o papel do Estado. É para eles que esse livro foi escrito de uma certa forma. Devem estar honrados, exatamente pelo produto que você entrega. A todos recomendo que comprem, que validem, que repliquem, mas Bruno te provoca a não parar por aí. Espero que de fato vocês fustiguem a fazer outros mais. Obrigada mais uma vez. Ainda você fica tranquila que aqui eu estou só aprendendo. É um alívio, aqui eu não tenho controle. Gabriela, você. Tá funcionando? Bom, primeiro, bom dia a todos e todas, tanto presencialmente quanto virtualmente. Queria começar agradecendo muito o convite em nome da Fundação Dom Cabral, como Livrinha das Letras, e especialmente ao Bruno, a quem eu parabenizo profundamente. Acho que o livro é um marco muito importante, e aqui eu vou falar do meu lugar como alguém que estuda o funcionalismo público brasileiro. Eu acho que ele, além de um grande compilado, como o Arminio já mencionou, o livro ele consegue fazer uma coisa muito difícil no nosso debate nacional, que é trazer dados de maneira muito realista para um debate que, em geral, ou demoniza ou apenas defende o Estado, mas você, como diz no capítulo 6, aqui não é nem marajá nem parasita, né? É uma outra proposta de entender como é que o funcionalismo público brasileiro se compõe a partir de uma esfera, de um grupo específico, que são os grandes privilegiados do serviço público. E aí, nesse sentido, Bruno, eu acho que o seu livro é um grande marco para um bom debate, para quem de fato defende um Estado melhor, que não é necessariamente um Estado maior ou um Estado menor, né, mas que é um Estado que é pensado a partir da sua estrutura real, realista. Eu vou usar essa palavra algumas vezes aqui. Acho que é importante a gente lembrar, e eu vou começar falando desse dado para entrar. Eu tenho 3 pontos centrais que eu queria falar, mas vou começar fazendo esse dado. Você fez um livro sobre os privilegiados, e eu acho que é essencial mostrar esse mecanismo de construção e reprodução dos privilégios para a gente poder defender uma boa reforma e entender o que é o Estado brasileiro. E, ao mesmo tempo que você traz essa informação, e é importante lembrar aqui, é contra isso que nós devemos lutar. Porque, na verdade, a gente tem um serviço público cheio de professores e professoras que trabalham muito. E hoje, no Brasil, 70% dos servidores públicos recebem menos de R$5.000 por mês e 50% deles menos de R$3.000 por mês. Então, quando a gente está falando de um grupo de privilegiados, a gente está falando de um grupo que acaba transformando para o mal a imagem do serviço público brasileiro. Porque o que aparece no senso comum e no debate público são os marajás, são os privilegiados, são as pessoas que estão disputando o orçamento para conseguir mais recursos, e não a base do funcionalismo, que na verdade está ali trabalhando com salários muito ruins e condições muito ruins de trabalho. Então, acho que o seu livro é muito importante no sentido de dar uma visão mais realista do que é esse Estado brasileiro, que é o funcionalismo, mostrando o grande problema que a gente tem com relação a esses privilegiados. E em relação, já aprofundando esse ponto, Bruno, eu queria trazer 3 pontos aqui, 3 questões para o nosso debate. Acho que o primeiro e eu acho que a trilogia vai ajudar
aprofundar esse debate, quando a gente está falando sobre privilegiados no funcionalismo público, é importante lembrar que, na verdade, a sociedade brasileira é muito desigual e o Estado reflete essa desigualdade. Então, não só estamos falando de uma casta que recebe muito mais e tem muito mais acesso ao poder, mas essa casta tem cor e tem raça e tem gênero, né? Por exemplo, um dos grupos que você estuda, que são os funcionários da Receita, 26% são mulheres e 74% de servidores são homens. Né? Saiu um dado essa semana que 30% apenas dos ocupantes de cargos comissionados altos no Brasil são mulheres. Né? Se a gente olha para o perfil do judiciário brasileiro, ele é branco e é muito mais masculino do que feminino. Os homens brancos no serviço público recebem, em geral, 60% a mais de salário do que as mulheres negras no serviço público. Então, a gente está falando, na verdade, de um privilégio que não é só em termos de ocupação de cargo, mas que reproduz uma desigualdade de raça e de gênero da sociedade brasileira. Né? É como se a gente estivesse levando para dentro do Estado uma desigualdade que já existe na sociedade e que vai se reproduzindo. E isso é tão claro que quando a gente olha, por exemplo, para secretarias onde tem secretarias que são de provisão de serviço de cuidado, como saúde e educação, a gente vai ter majoritariamente mulheres ganhando salários baixos. E quando a gente olha para essas secretarias, ou esses cargos, ou essas carreiras que têm mais poder, porque têm acesso, inclusive, a dominar o orçamento e a produção de leis, elas são compostas majoritariamente por homens brancos. Então, acho que tem uma questão aqui que é importante a gente pensar, que não é só pensar que as carreiras estão abocanhando mais e capturando o Estado, mas, na verdade, as carreiras elas estão reproduzindo grupos sociais que têm, de novo, raça, cor e gênero, e que reproduzem uma desigualdade social do próprio Brasil. Acho que tem um segundo ponto, meu segundo comentário aqui, muito importante que o seu livro traz, que é, assim, você mesmo falou isso, não tem dado, assim, os dados são compilados de uma maneira nova, mas as informações a gente mais ou menos sabia, né? Quem mexe no Atlas do Estado brasileiro sabe que a desigualdade está lá e consegue entender e olhar para essas desigualdades. Agora, você fez um exercício maravilhoso no livro, que o Armínio já ressaltou, que é de contar a história por trás desse processo de privilégios e de reprodução da desigualdade dentro do Estado, né? Mostrando quais são esses mecanismos que ajudam com que determinadas carreiras consigam se apropriar do recurso e ir reproduzindo e cada vez ter mais ao longo do tempo, mostrando como é que isso vai acontecendo com esses processos de lobby, mas também com outros tipos de processos. Você cita o Falouro para falar sobre isso, mas eu queria trazer um outro autor aqui, que inclusive remete ao comentário que eu já tinha anotado para fazer, mas que a Elida já adiantou que eu faria, que é o Edson Nunes, né? O Edson Nunes, naquele livro maravilhoso das gramáticas políticas, vai mostrar até a Constituição que o Estado brasileiro, a relação entre o Estado e a sociedade no Brasil se constitui a partir de 4 gramáticas, que são 4 padrões de relação, né? E ele vai falar como isso é construído ao longo da história do Brasil e vai se reorganizando ao longo das nossas mudanças ou reformas que o próprio Estado vão fazer, mas que vão reacomodando as gramáticas. E ele vai citar como gramáticas o clientelismo, o insulamento burocrático, o universalismo de procedimento e o corporativismo. Mais recentemente, eu e o Pedro Abramovay, no livro também editado pelo maravilhoso Ricardo Tepperman, super citado no livro, muito obrigada, no Democracia Equilibrista, a gente tenta atualizar a discussão do Edson Nunes, que para antes da Constituição. E um dos argumentos que a gente traz, eu vou falar isso, não como autopromoção, mas para dizer, você mostra esse mecanismo operando de maneira brilhante, coisa que a gente não fez no livro. Uma das coisas que a gente discute é que existe um grande paradoxo colocado pela nossa Constituição. Nossa Constituição, ela é maravilhosa em vários sentidos, né? E ela consegue criar mecanismos e instituições importantes para a construção de um Estado democrático de direito e de um fortalecimento da própria democracia, mas ela faz isso criando um paradoxo que nós precisamos ter carreiras para fazer essas coisas acontecerem, e essas carreiras acabam por dentro do próprio Estado reforçando mecanismos que já existiam antes de captura do Estado, mas que agora ficam travestidos com um olhar institucional e democrático. Por exemplo, os órgãos de controle.
Não dá para pensar a democracia, Rogério Arantes está aqui, não dá para pensar a democracia sem pensar órgãos de controle. Precisamos fortalecer órgãos de controle, precisamos ter uma burocracia fortalecida, com bons salários, protegida, autônoma. E ao fazer isso, a gente cria uma burocracia que se insula e cria um mecanismo de corporativismo intraestatal, que por estar dentro do Estado legitimado por um concurso público, por uma Constituição, por leis que mostram como essa burocracia é importante, acabam se apropriando e capturando o próprio Estado por dentro. Então tem um mecanismo aqui que é muito paradoxal e eu queria te jogar isso depois para ouvir. Como é que a gente sai dessa armadilha? Porque a armadilha não pode ser vamos acabar com os órgãos de controle, vamos diminuir o judiciário, vamos acabar com a Receita Federal ou fazer os advogados do Estado ficarem mais fracos. A saída não pode ser essa, mas qual é a saída, então? Para a gente ter mecanismos em que a gente permita fortalecer as nossas instituições, a nossa democracia, mas ao mesmo tempo não garantam um insulamento com o corporativismo que levam à captura do Estado. E dito isso, meu terceiro comentário, também acho que é para a gente pensar aqui coletivamente, como é que a gente avança em um processo de reforma aqui? Porque você aponta alguns caminhos, mas, de novo, eu acho que a gente tem uma situação muito paradoxal aqui, né? Ou sei lá, eu não vejo muita saída, um beco sem saída, que precisamos de uma reforma para diminuir desigualdade. Para mim, eu tenho batido nesse ponto. Uma reforma é para um Estado melhor e que diminua a desigualdade. Essa tem que ser a prioridade de qualquer reforma. Não importa os mecanismos, esses dois têm que ser os princípios. Estado melhor e diminuição de desigualdade intraestatal. Mas como a gente avança nisso, se as próprias carreiras que detêm mais poder, mais capacidade de lobby, mais controle sobre o orçamento, não querem que mexa no delas, né? Como é que a gente consegue construir um consenso para uma reforma se a gente tem carreiras tão poderosas que seguram as reformas por dentro? E aí eu vou fechar dando um exemplo que a gente viveu nos últimos meses. Banco Central e Receita Federal nem precisaram fazer greve, salvo engano, ou ameaçaram fazer greve. Professores fizeram greve, professores universitários, por semanas e não ganharam praticamente nada com a greve, né? Só aumentando a desigualdade entre estas carreiras, o que mostra o poder do lobby aí que algumas carreiras têm na hora de disputar a melhoria salarial em relação a outra. Como é que a gente consegue avançar numa reforma que promova um Estado melhor e reduza privilégios e desigualdades se a gente tem essas carreiras com tanto poder lá dentro e capacidade de barrar processos de transformação por dentro do Estado? Então, eu acho, para mim, esse é um grande imbróglio para a gente pensar o futuro do país. Porque eu vou fechar dizendo o seguinte, eu acho que todos nós concordamos com o diagnóstico, e o seu livro é maravilhoso para trazer um diagnóstico realista e profundo. Mas qual é a solução para isso? É aí que eu acho que a gente entra na disputa mesmo. Bruno, Renata, se me permite, só completando, porque a fala da Gabi é perfeita em apontar a desigualdade. Marcelo Medeiros, até também com um livro belíssimo publicado pela Companhia das Letras, ele sugere algo que eu acho que você pode também ajudar a contribuir, que esse é um processo coletivo. Nossa geração tem que se somar para isso. Mas o Marcelo Medeiros fala em criar uma espécie de EIA-RIMA, ou seja, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, a cada opção de inibição da receita ou de expansão da despesa. Criar alguma análise de impacto na desigualdade a cada escolha governamental com repercussão orçamentária. Era só isso que eu queria acrescentar. Rendendo homenagem ao Marcelo. Eu vou voltar para o Amínio e lembrando a vocês três que, como nas melhores edições do painel, essa ideia de vocês apartarem, complementarem, entrarem depois um do outro, só melhora a conversa. Queria seguir na trilha da questão da desigualdade colocada pela Gabriela e lembrar, a Hélida disse aqui uma frase muito interessante: as carreiras de Estado conhecem o como capturar os recursos. E se isso é verdade, algumas carreiras conhecem mais do que as outras, ou algumas carreiras se organizaram ou conseguiram se organizar mais do que as outras. O livro fornece vários exemplos disso. Vou dar um que me vem à cabeça agora. Bruno, você diz que em 2016... e essa desigualdade vem se aprofundando. Bruno dá um exemplo que em 2016 um professor com doutorado e dedicação integral em Universidade Federal recebia, tudo considerado, me corrija se eu
vinha trabalhando com os números, algo na casa de uns 80% do que recebia um delegado da Polícia Federal. Data 2023, esse gap tinha crescido, o professor estava na casa dos 66% da remuneração do delegado da Polícia Federal. Depois da publicação do livro, aumentou, porque a Polícia Federal ganhou reajuste. Isso, Bruno, também aviso, precisa se atualizar, porque os privilégios já estão mais acentuados desde que o livro ficou pronto. Amínio, você que, segundo as suas palavras, como um animador aí, contribuiu e fomentou a ideia desse projeto de lei, eu te pergunto, as condições políticas, você sabe, para fazer uma reforma administrativa, elas são tão difíceis. Você vê espaço para uma reforma que, para além de atacar a questão fiscal, consiga navegar nessas disparidades e, de alguma maneira, trabalhar para corrigi-las? Hoje está difícil, né? Mas eu acho que essas coisas elas têm que entrar em discussão, elas precisam ser expostas de maneira competente, charmosa, tem que ter um elemento aí de convencimento. Não é trabalho para tecnocrata, mas os estudiosos e... Desculpa, não é trabalho para tecnocrata, é trabalho para quem? É para os próprios políticos, que precisam ser convencidos e eles, por sua vez, em última instância, respondem ao eleitorado, à população. Então, eu acho que é um trabalho lento. A expectativa que nós tínhamos com aquela proposta, ela tem um paralelo, eu acho que é interessante que a discussão está acontecendo aqui na Fundação Dom Cabral. Existe um paralelo, que se usa o termo em inglês, eu evito, porque minha mãe é americana, todo mundo está falando inglês e tal, mas eu vou falar, que é o benchmarking. Isso é usado em iniciativa privada, é usado em governos do mundo afora. E eu acho que é fundamental começar a criar, na linha também de ter planejamento. Eu concordo 100%. Antigamente, o pessoal, usar a palavra planejamento, você achava que era uma coisa soviética, mas não é isso não. Quem não planeja é bagunceiro. É basicamente isso. Eu acho que dá para começar a pensar, ou repensar o Estado brasileiro, numa estrutura que dificulte esse exercício da força. Como? Fazendo um benchmarking. O que quer dizer isso? Você, para cada carreira, tem uma noção do que é uma remuneração razoável. Eu desconfio que no dia que esse exercício for feito, nós vamos nos deparar com uma realidade que o nosso cobertor é curto. É fato que o Brasil é como eu disse, um dos 5 e tudo mais, mas quando se olha renda per capita, lá embaixo. E quando se agrega isso, a desigualdade, então aí é um desespero. Né? Mas começa assim, não tem muito jeito. Eu não acho que nós não estamos ainda prontos, mas também não estávamos prontos para começar a pensar em reforma tributária, em reforma da Previdência. Então, acho que o que precisa ser feito é abrir essa discussão, expor os absurdos, que é isso que ele faz brilhantemente, e, no fundo, torcer um pouco para que as janelas se abram. Eu acho que é uma coisa fundamental, a experiência que eu tenho próprio de governo, estar pronto, as janelas de oportunidade se abrem, e se a ideia está madura e já pautada na forma necessária, o projeto de lei, por exemplo, com exposição de motivo, etc., a coisa funciona. No caso da reforma administrativa com o governo anterior, aparentemente eles tentaram, mas levaram 1 ano e meio. Acho que o presidente da República anterior também não gostava da ideia. Se, naquele momento, um projeto mais simples, como, sinceramente, esse nosso, fosse submetido, talvez tivesse funcionado. Talvez. E seria uma espécie de um pé na porta. Essa porta você não fecha mais. Agora não fecha. Agora, tem alguns temas aqui, eu acho, só para também. Eu precisava uns 40 minutos. Pelo número de funcionários, a coisa não choca.
mas pelo gasto com previdência, com folha e com subsídios malucos, sim, praticamente 80% do gasto no Brasil vai para previdência e folha. Então, isso é algo que merece reflexão, merece, claro, uma discussão mais aprofundada. Eu tenho jogado esse número com nenhum impacto. Mas é um absurdo. Se fizer o benchmarking internacional, devia estar em 60 ou menos. Tá? Essas coisas têm que acontecer. Eu acho que você está jogando uma bola que é mais ou menos uma bomba no meio do campo de futebol, que é uma maravilha. Mas eu acho que a gente não está pronto, não. Bom, de volta ao autor. Bruno, ao historiar, todo mundo pontuou bem que um dos grandes serviços do livro é historiar como é que cada uma dessas carreiras da elite foi acumulando isso que eu me chamo, como foi a expressão que você disse, o absurdo de penduricalhos, o absurdo de... enfim. E para o leigo é muito ilustrativo, porque determinadas coisas que você explica ali, olhando em retrospecto, você fala assim, nossa, como eu não me dei conta antes, mas é muito, muito útil. Por exemplo, quando você explica que, na verdade, muitas dessas carreiras tiveram sucesso na captura dos recursos ao longo do tempo, basicamente mimetizando a estrutura de remuneração do Poder Judiciário, passando a ser remunerada no sistema do Poder Judiciário, que é a árvore mais frondosa de todas essas. E, segunda perna da estratégia, mirar o teto da remuneração dos ministros do Supremo. Eu me lembro, porque eu já estava na praça, já estava trabalhando, fazia tempo, inclusive, quando da reforma administrativa no governo Fernando Henrique, por um bom tempo na imprensa, e a Maria Cristina está aqui, a Fernanda está aqui, vão lembrar disso, era notícia quando alguém furava o teto. Era notícia. Ora, tá, furou o teto, furou o teto. Furar o teto não é mais notícia, e quando a gente vai para o livro do dono, a gente descobre que, seja nas cortes superiores, seja no Ministério Público, nós estamos falando de mais de 90% dos integrantes que furam o teto dos ministros do Supremo. Então, Bruno, dá para dizer que a ideia de um teto de remuneração para o funcionalismo, a nossa seria a remuneração dos ministros do Supremo, virou uma absoluta ficção, a gente não devia mais nem falar que isso existe? Eu acho que entre os caminhos, né, entender como fazer, né, como a gente tentar racionalizar esse sistema, acho que tem alguns pontos que a gente pode avançar sem uma grande dificuldade em termos de buscar consensos, né? A Constituição estabelece já há décadas que é um teto no funcionalismo. O teto é a remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso deveria ser ponto. Há um teto. Só que não. Só que não, porque todas essas carreiras precisam, criam formas de burlar esse teto, de criar penduricalhos, de criar benefícios que têm uma natureza indenizatória, que é uma palavrinha mágica, que serve para furar o teto e não pagar o imposto de renda. Então, acho que isso precisa acabar. Né? E isso vai ter que partir de uma autoridade do próprio Supremo, reforçar a sua autoridade do seu teto. Isso passa também pelo Legislativo de aprovar um projeto contra esses extras, né, que ficou convencionado dos super salários. Né? Que já é um projeto que avançou, está prestes a ser aprovado, mas que já foi totalmente bombardeado com vários penduricalhos dentro do projeto, que são exceções, que ele vai ter efetividade muito pouco. Então, acho que o caminho passa por isso, por recuperar a autoridade do teto. O diagnóstico está meio que traçado, né? A gente precisa reforçar os institutos do servidor público, do concurso público, para selecionar bons quadros. A gente precisa ter uma carreira longa, a gente precisa ter avaliação de desempenho para que se progrida na carreira e precisa se estabelecer a autoridade do teto. Acho que esse já é um belo ponto de partida para a gente coibir essas distorções
e não partir para uma afronta a esses pilares, né? Gabriel falou muito bem, a gente precisa ter um bom Estado, a gente precisa ter um quadro de servidores públicos de qualidade, bem remunerados. Há um limite do razoável. Né? Eu acredito que o teto ele define esse limite, ou deveria definir esse limite do razoável. Como que a gente vai fazer isso? Eu compartilho da incredulidade da Gabriela, que é difícil no atual quadro. Tá? Isso não funcionou no governo anterior, que era de direita, e parece que não funciona nesse governo também, que é de esquerda. Eu acho que isso tem que partir da sociedade. Né? Sociedade é muito importante que a gente... E aqui a gente tem uma ótima seleção nessa sociedade. Né? Vários pesquisadores de várias entidades, vários centros aqui, além da fundação, né? Temos o Marta Rett, grande especialista nesse tema de desigualdade, né, aqui da USP. A gente tem servidores públicos aqui de qualidade, a gente tem, né, imprensa. A gente precisa levar essa discussão para frente. E talvez, e aí o meu otimismo ele se ancora nisso, a gente tem exemplos de que conseguimos fazer isso. Né? Então, a reforma da Previdência parecia impossível, né? E a sociedade entendeu que era importante você ter certos parâmetros, porque senão a Previdência ia quebrar. A gente está vendo agora com a reforma tributária, né? Um processo belíssimo, né? Conduzido, né, por muitas pessoas, mas capitaneado pelo Bernardo Arpim, de fora do governo, da sociedade civil, apresentando uma proposta coerente, debatendo na sociedade, convencendo as lideranças políticas, e a gente tem medo de aprovar. Então, é possível, mas acho que isso deve partir da sociedade e não a gente esperar que isso vai vir do governo A ou B ou da classe política ter essa iniciativa. Acho que tem que partir da sociedade para convencer a classe política da necessidade disso. Gabriela, acho que tem uma ideia de como a gente vai fazer isso, porque ela levanta para não ficar só no pessimismo, eu queria só dar um exemplo recente. Tá? Acho que uma das questões importantes é aumentar o custo político desse tipo de decisão. Eu não sei o quanto a gente consegue reverter coisas que já foram decididas, aí eu acho que o custo é muito maior, mas evitar que novos privilégios sejam ganhos, eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, a sociedade já está mais preparada. E eu vou dar um exemplo recente que aconteceu há poucas semanas, da PEC do quinquênio, né, que era uma PEC, me corrijam se eu estiver errada, mas a ideia é que o judiciário, isso foi se ampliando até para delegado da Polícia Federal, todos os advogados públicos ganhassem um aumento salarial a cada 5 anos, fora do salário, permanentemente, fora do teto, sem nenhuma relação com desempenho. Né? E isso tinha um efeito cascata, né? Que, enfim, o custo que foi mensurado disso é de que custaria por ano 20% do orçamento inteiro do Bolsa Família. Né? Para um grupo de profissional, que eu não lembro o número agora, mas eram alguns poucos mil servidores públicos iam acumular um recurso nacional. O que aconteceu? A sociedade, imprensa, acadêmicos, eu fui uma das pessoas, um monte de gente foi para a briga pública falando, olha o custo disso, né? Eu lembro da Natuza o tempo inteiro reforçando na Globo News, uma pessoa vai receber o que 5 beneficiários do Bolsa Família recebem, já é uma pessoa que recebe um salário alto. Isso criou um custo político tão alto que eles voltaram atrás na proposta da PEC. Não quer dizer que ela não volte mais para frente, mas eu acho que criar um custo político a partir da sociedade para aprovação de novos privilégios é algo que a gente deveria ter como ponto de partida, né? Além de discutir as outras questões, porque eu concordo assim, não estamos maduros para uma reforma e uma que apareça agora já vai vir carregada desses privilégios. A PEC 32, quando ela foi proposta, ela sai com uma proposta de afetar ou de atingir todos os servidores. Em uma semana, militares, membros do Judiciário e Legislativo já estavam fora da PEC. Em uma semana já tinham, então agora são só os do Poder Executivo, né? E a PEC nem tinha sido começada a ser discutida, né? Isso as pessoas iam ser saídas ao longo do tempo com muito mais intensidade. Então acho que isso é uma questão também que a gente... Vai lá, eu tenho uma pergunta para você, mas primeiro faz as tuas considerações. O problema também é de a gente não levar em conta que teto vira meta, que o Bruno também trabalha. Quando acopla a visão dentro do orçamento,
Quem mais consegue fazer essa lógica de criar parcelas remuneratórias controversas é quem tem duodécimo próprio. E o limite de despesa de pessoal da LRF, infelizmente, também foi interpretado como se fosse, era um limite máximo, mas foi interpretado como meta. Nas prefeituras, nos estados, porque o limite de despesa de pessoal também é uma parcela de cada poder ou órgão autônomo. Então, enquanto havia margem fiscal, supostamente ainda tinha como chegar, porque ainda poderia gastar, não tinha batido no limite da LRF, dava-se reajuste, criava-se parcela remuneratória, sem fazer o acoplamento da perspectiva do teto remuneratório no serviço público com a avaliação periódica de desempenho, sem esse constrangimento político, a gente não faz o enfrentamento necessário. O que o conjunto dos servidores públicos, dos agentes públicos entrega para a sociedade? Do ponto de vista de produtividade mesmo. De novo, é uma perspectiva dinâmica. O teto sozinho não vai responder pelo desafio, porque, inclusive, já está internalizado no limite de despesa pessoal. Gabriela, primeiro queria fazer um desabafo, dizer para você que o jornalista, por definição, talvez seja um ser humano pior do que os estudiosos, que eu te ouço falar e eu só fico pensando assim, a PEC do quinquênio vai voltar. Mas tudo bem. Acho importante, mas acho bom que tem essas duas visões e tal, essas duas perspectivas. Eu acho que ela vai voltar, Renata. Eu só acho que a gente tem que estar preparado para cada vez que volte. Sim, não, você tem razão. Elida, eu queria me aproveitar da tua experiência no Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, porque o livro do Bruno, até por uma questão de acesso de dados, ele é focado no funcionalismo federal. Queria te perguntar, com base na tua experiência, se os privilégios, a desigualdade entre as carreiras, os mecanismos de progressiva captura de recursos são os mesmos, se a situação é pior no teu entender, é melhor no teu entender, em outros planos da administração federal. Renata, são semelhantes, em alguns casos se agravam. Nós somos ambos mineiros. Me permita dar o exemplo do nosso estado natal, de São Paulo, da Fundação Ana Cabral. O estado de Minas Gerais é um estado que tem um potencial econômico pujante, mas está estagnado, literalmente empobrecendo em termos per capita, e nunca cumpriu os pisos em saúde e educação. Agora lhe pergunto, como andam os duodécimos do Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Judiciário em Minas Gerais? É um ponto de perspectiva para você ver que há um custo de oportunidade. Minas nunca cumpriu os pisos em saúde e educação. Rio de Janeiro também. Ambos são estados muito empobrecidos nessa perspectiva fiscal. Né? E como andam os duodécimos dos poderes? Esse debate tem que vir à tona com mais transparência. Inclusive, de novo, repito, para resgatar a própria legitimidade do controle. Não é que queiramos esvaziar a estrutura de Estado essencial ao funcionamento, inclusive, do que a Constituição desenhou como papel do Estado. Mas do modo como se encontra, esse insulamento burocrático só vai esvaziando cada vez mais a capacidade desses órgãos cumprirem seu papel. Onde eu, de novo, insisto no ponto que eu falava daquelas 3 etapas que eu falava com o Bruno. Não dá para a gente fazer um diagnóstico sem também acoplar o prognóstico no planejamento, na execução e no controle, porque, em última instância, esse controle adestrado agrava o problema, retroalimenta o problema, e só depois oferece respostas reativas numa criminalização do mundo da vida que faz a sociedade ainda mais esgarçada, tendente à anomia, com a criminalidade avançando, com essa incapacidade de oferecer a expectativa de vida justa para a maioria da população. Armínio, tem tempo ainda, senhores do tempo? Vocês me dizem. Deixa eu só fazer uma última pergunta para o Armínio, de natureza política. Você disse muito claramente na última resposta que não vê ambiente para algo como o projeto de lei prosperar agora. O Bruno lembra no livro que o primeiro governo Lula, parte do segundo, foi um período em que o funcionalismo federal experimentou ganhos muito acima do que viria a experimentar depois. Foi, o Bruno fala mesmo, um período de ouro para o funcionalismo federal. O terceiro governo Lula vive e opera num mundo muito diferente do ponto de vista da situação das contas públicas,
do ponto de vista do ambiente externo e do que ele tem para entregar e pode entregar. Você acha que isso é um elemento dificultador de uma reforma prosperar, ou seja, ligado a compromissos políticos do passado, é um governo que tem menos condição de fazer uma reforma como essa, ou você vê uma oportunidade dessas que você mencionou se apresentando na forma da premência mesmo? Porque você mesmo, em entrevistas recentes, tem dito que essa agenda ela está se tornando inadiável, está se tornando incontornável. Entende um pouco? Não sei se foi claro, mas assim... Tudo bem. Certo, essa é justa aqui para mim. Eu não vejo no atual governo muito entusiasmo com a ideia de fazer qualquer coisa que possa aparentemente contrariar o funcionamento público. Não me parece, pelos sinais que vêm sendo emitidos, que isso vá muito longe. Eu conheço um pouco o Chico Beckham, que tem conhecimento para avançar nessa área, tendo espaço para trabalhar. Alguma coisa pode acontecer, mas eu acho que eu não tenho assim, a expectativa que seja algo impactante. Mas espero estar errado. Eu sou um analista político totalmente amador. Essa é a minha leitura. Só complementando e retomando um ponto anterior da Gabriela, é interessante observar como até aí as desigualdades se enxergam. Categorias que nem mesmo precisaram entrar em paralisação e outras como dos professores, como dos funcionários do IBAMA, que estão saindo com as mãos abanando até aqui, pelo menos, desse processo. Vamos, então, abrir para as perguntas da plateia. No começo da sua apresentação você falou de assédio. Eu vejo esse painel, esse processo que o Bruno está capitaneando, eu chamo de assédio moral e impunidade. E até onde eu conheço, como cidadão, a punição, se a gente puder dizer assim, vem do sistema judiciário, a justiça. Que, pelo que vocês estão colocando, é um dos maiores privilégios, um dos maiores privilegiados. Como é que vocês veem isso? Como é que a gente poderia pensar? Assédio moral e impunidade. Acho que a Gabriela é especialista em assédio. Ela fez uma pesquisa importante durante a pandemia. Eu acho que é interessante mostrar essa distinção, como essa pressão, esse assédio, ele se dá em diferentes na estrutura. Você tem várias carreiras que sofreram um assédio muito grande, principalmente no último governo, e outras que não sofrem as devidas pressões. Acho que talvez Gabriela... Vou falar, mas sem falar muito da minha pesquisa, porque acho que falta aqui é falar do livro. Mas eu acho que talvez o caso do IBAMA seja um caso muito interessante para a gente mostrar esse mecanismo de como você consegue fazer controle político de alguns e ao mesmo tempo privilegiar outros e garantir, continuar garantindo o seu apoio político dentro da própria máquina. Porque acho uma coisa que a gente não discutiu aqui, mas é um ponto importante. Eu falei que servidores públicos são um grupo social, mas eles também são um grupo que tem apoio mais politicamente determinado do presidente e outros porque eles têm posições políticas, obviamente, Mas o que a gente vê acontecer muitas vezes é que, por não termos mecanismos administrativos de gestão da máquina que sejam mais isonômicos, que sejam mais impessoais, muitas vezes a gente vê grupos políticos podendo usar os mecanismos a seu favor para ganhar lealdade de servidores públicos em termos de trocas salariais ou para constranger servidores públicos pelo mesmo motivo quando eles não recebem apoio político. E talvez o caso do IBAMA, seja um caso interessante, porque no caso do IBAMA a gente tinha claramente, durante o governo Bolsonaro, que foi o período que eu pesquisei, um governo que tinha uma agenda muito diferente do que os servidores defendiam, mas o governo tinha mecanismos de gestão da máquina que conseguiram punir os servidores que não se alinhassem ao que era a proposta do governo. Por exemplo, remoção. Não sei se vocês lembram, nos primeiros meses do governo teve aquele caso
do servidor do IBAMA que foi transferido, ele era especialista em pesca, eu acho que ele foi transferido para o sertão, né? Porque quem detém o poder de remoção, de decidir onde o servidor trabalha, no caso do Itamaraty, no caso do IBAMA, em outros casos, é a administração pública. E para outros grupos dos servidores, o que a gente viu durante o governo Bolsonaro é que qualquer tipo de resistência virava privilégio. Aumento salarial, né, aumento de ocupação de cargo comissionado, como foi o caso dos militares. Os militares tiveram 11 leis aprovadas durante o governo Bolsonaro que aumentaram os privilégios da própria carreira, inclusive permitindo que eles ocupassem cargos dentro do poder civil, ganhando mais do que os próprios civis, e com isso você consegue ocupar mais. Então, tudo isso para dizer que eu acho que esse mecanismo que o Arminio apontou antes, de nos faltam instrumentos dentro da administração pública que diminuam o poder de pressão por dentro, eles também significam um poder de pressão por cima, né? Que precisariam ser de alguma maneira neutralizados com mecanismos administrativos, né? Como é que você pode alguém decidir a remoção unilateralmente de um servidor público? Você vai sair daqui e vai trabalhar em outro lugar de maneira unilateral, sem ter regra, né? Para mim, quem responde também. Então, eu acho que com propostas mais claras, esse receio de abusos pode se acalmar e as coisas podem evoluir. Eu falei muito de passagem sobre mecanismos de avaliação que não permitissem justamente arbitrariedades, coisas assim. Promoção, para cima e para baixo. Eu acho que é um pouco um desafio para nós, fundação particular, apresentar ideias que demonstrem que esses mecanismos podem ser feitos de maneira justa, transparente, onde as pessoas possam apresentar os seus pontos de vista, as suas defesas, se for o caso, que não se trata de um discurso violento, uma coisa assim, estatalista, etc. Absurdo, obviamente, o setor. Eu tive a luxo de trabalhar no Banco Central, no total, quase 6 anos. Sensacional, máquina extraordinária. Eu acho que, se for lá, eu acho que eles vão topar fazer alguma coisa nessa linha. Tem que ser feito com equilíbrio. Eu acho que o setor público não é setor privado. Tem que fazer direito. Mas dá para fazer e tem que ser feito. Então, acho que cabe a nós, eu acho, coletivamente, começar a apresentar as coisas com um pouco mais de detalhe para desarmar também os receios e as objeções. Mais perguntas? Só voltar nessa. Eu quero agradecer muito ao Bruno pela maravilha do livro. Renato, muito brilhante. Eu fiquei imaginando se não tivesse uma pessoa com essa competência, provavelmente o debate teria sido de outra maneira. Meus 3 amigos que estão presentes. Um pouco na implementação. Daqui para frente, o que é possível fazer? Você pode, do ponto de vista intelectual, discutir uma questão mais geral de uma reforma ampla e restrita, etc. Mas eu creio que, aí, respondendo uma pergunta que a Renata fez ao Arminio, eu creio que seria mais factível se tivesse passos a passos, tá certo? O que é factível fazer? O que é possível? O que imediatamente é possível? O que está amadurecido para poder caminhar? Quer seja do lado institucional, com proposta de reforma legislativa, quer seja do ponto de vista normativo, de que tipo de ações que possam ser feitas. E amadurecendo para uma sociedade de ideias maiores. Eu penso que é dessa forma. Não acredito, eu acho que não obstante o Chico Gaetani, a visão que existe, primeiro, que voltar a criar o Ministério da Administração fora do Ministério do Planejamento foi um retrocesso que lá, no primeiro e segundo governo FHC, nós fizemos o contrário, trouxemos para voltar sobre a gestão de recursos humanos, sobre a visão
do planejamento geral, e ali ele está subordinado às corporações. Então, é uma ilusão imaginar que você vai conseguir fazer por aí. Acho que do lado mais distópico da coisa, se nada for feito, daqui a poucos anos, você sabe muito bem, nós não teremos como gerir o orçamento do país. O país vai parar totalmente com o aumento da participação dos gastos obrigatórios sobre o orçamento. Então, mais adiante uma crise profunda que vai precisar fazer alguma coisa. Mas acho, do lado otimista, que é possível imaginar uma agenda caminhando passo a passo, com o que é possível caminhando, e com racionalidade, com cuidado, utilizando as brechas que possam ser possíveis. Ok, obrigado a todos vocês por essa manhã maravilhosa. Alguém mais? Primeiro, parabéns, Bruno, pelo livro, e obrigado pelo serviço que você está prestando para a gente, né? Fazendo esse livro, a gente como jornalista sabe admirar, você aponta para aspectos tão importantes e que estão em pauta. Os subsídios, a gente tem falado muito agora sobre o funcionalismo público, e a Renata citou o teto supremo como que seria uma referência, né? Mas quando a gente fala de subsídios, como que a gente pode ter uma referência do que é o limite do aceitável, né? Ótima pergunta. Obrigado, Arthur, pela oportunidade, até para já dar alguns spoilers do segundo volume. Não foi combinado. Não foi combinado, tá? Não foi combinado, fique claro. Realmente a gente observou nos últimos 30 anos, 25, 30 anos, um aumento muito forte das desonerações fiscais, né? Tecnicamente a gente chama de gastos tributários, mas são as renúncias fiscais, as alíquotas reduzidas, que foram sendo concedidas para vários setores específicos da sociedade, né? Um pouco na lógica do que a Hélida falou, né? Desse bang-bang fiscal, né? Do terrorismo. Então tem vários setores que chegam para o governo ou para o Congresso e falam: se eu não receber tal tratamento, vão ser tantos mil trabalhadores que vão ser demitidos, tantas empresas vão quebrar. Então tem muito nesse jogo, né, de pressão, tem um terrorismo econômico que é muito usado pelos setores, tem também um jogo de pressão por compensações. Então, a carga tributária no Brasil é muito alta, então eu preciso ser compensado com crédito subsidiado no banco público, ou a logística do Brasil é muito ineficiente, então eu preciso de uma desoneração do PIS/COFINS para meu produto chegar competitivo lá no exterior. Então, ao longo do tempo, vários setores usaram muito bem essa habilidade, né, de forma legítima, muitas vezes, mas de forma ilegítima também, né? Vários casos de corrupção que afloraram, ou muitos outros que não afloraram nesse processo. E a verdade é que a gente abre mão, só o governo federal, aí, alguns cálculos indicam 400 bilhões de reais por ano, 600 bilhões de reais por ano, né? O presidente Lula ficou perplexo, foi a expressão, né? Recentemente, com o volume de renúncias, né? Mas essas renúncias, muitas delas foram criadas no seu próprio governo e perpetuadas pelos vários governos seguintes, né? Não só do PT, mas também os governos que sucederam depois. Então, há uma expansão muito grande. Houve tentativas de conter esse processo e levar a uma volta, né? Ou pelo menos uma reversão, né? Então, na discussão, se não me engano, do teto de gastos, houve um dispositivo que foi colocado na Constituição para se rever periodicamente essas isenções, de formas a tentar reduzir o que se abre mão, que hoje está uns 4%, talvez mais do PIB, para algo como 2% do PIB. Mas a verdade é que nada disso acontece, é preciso vontade. Quando há vontade, como houve recentemente o caso do ministro Haddad, que eu acho que ele tem uma agenda muito voltada para isso, né, na sua visão de ajuste fiscal,
um elemento importante é a reversão de muitos desses benefícios, mas isso sempre opera, bate na questão política, né? E falta isso que o Arminio falou, falta que Gabriela e Hélida falaram, falta avaliação, falta medir os resultados dessas políticas e, periodicamente, se avaliar e ter uma força política, ou ter os mecanismos institucionais necessários para, olha, foi concedido esse benefício pelos últimos 4 anos, o resultado não foi o esperado, infelizmente, acaba. Não é difícil fazer isso, né? O Chile faz isso, né? Não é coisa só de país nórdico, né? O Chile tem uma área que é responsável por rever periodicamente as políticas públicas, avaliar o resultado, e o que não deu retorno esperado é paralisado. Então, a gente precisa institucionalizar esses mecanismos. A gente tem corpo técnico disso dentro do Estado, inclusive, né? A gente tem o IPEA, que é subutilizado, a gente tem o IBGE, que é subutilizado, a gente tem uma rede potente de universidades públicas e privadas no Brasil, com gente capaz de fazer isso, né? Então, são recursos que estão aí colocados à margem, que poderiam ser utilizados para rever esse processo, e a gente tem um Estado que seja realmente o Estado mais eficiente, que entregue mais para a sociedade. Ainda quer complementar, né? É que a sua pergunta me afeta diretamente o trabalho, e é muito feliz, exatamente complementando a percepção do Bruno. O Tribunal de Contas da União, num trabalho belíssimo, apurou que mais de 80% das renúncias fiscais, desses gastos tributários, é concedida por prazo indeterminado. E mais da metade não tem gerente que monitore os resultados. Ora, se a gente quer falar, e de fato a sua pergunta é muito feliz, qual é o limite do razoável? A priori não há. Depende da contrapartida que esse setor beneficiado pela renúncia fiscal seja no mercado ou na parte do terceiro setor, ou seja, sem finalidade lucrativa, porque grande parte também vai para o terceiro setor. Depende do resultado que se justificou aquele benefício, ou seja, a contrapartida. Se é por prazo indeterminado, o ponto de partida é revogar. Não é possível que um benefício seja perene. Isso sim é um privilégio. Não há em direito nada que justifique que seja perene. A revisão periódica e o monitoramento, inclusive do ponto de vista anual, da entrega dos resultados prometidos na ata concessão, são pontos de partidas absolutamente pragmáticos e já previstos na legislação brasileira. Bruno até citou a emenda que previu esse patamar de 2%, foi aquela emenda emergencial, do ministro Paulo Guedes. A emenda emergencial já tinha previsto que a gente deveria fazer um plano de redução e, dentro do plano de redução, fazer também um monitoramento. O ponto de partida para isso, estabelecer prazo de duração, vedar a hipótese de benefício perene e um monitoramento anual da entrega das contrapartidas prometidas na concessão. A pessoa perguntou, ela é muito feliz, eu tinha apenas complementar do ponto de vista institucional. Complementar, né? Porque além do IPEA, do IBGE, das universidades, né, os órgãos de controle, os tribunais de conta, a Controladoria Geral da União, a própria Receita que gerencia essas concessões, todos eles com servidores muito qualificados para implementarem esse tipo de Ministério Público também, né? Esse processo de avaliação periódica. Eu só vou pedir para a gente parar de elogiar a pergunta do Arthur, porque senão vai ficar impossível de administrar. Impossível. Eu tenho a impressão que a gente não tem mais tempo para perguntas da plateia. Alguém mais no egrégio plenário quer se manifestar? Então vamos lá, Rogério, vai. A última é sua. Tá, então, bom, vou tentar ser breve. Bruno, muito obrigado pelo convite para participar desse momento especial de lançamento do seu livro. Você usou a palavra privilégio nos agradecimentos em tom de trocadilho, né, para poder usar nesse tipo positivo. Eu vou fazer o mesmo. Eu tive o privilégio de receber o manuscrito e abrir ele várias vezes até me concluir que o livro estava pronto e que o máximo que a gente poderia oferecer era uma rede de apoio depois. Por que eu digo isso? Porque você já recebeu vários elogios e eu não vi a palavra coragem entre eles. Você foi muito corajoso ao escrever esse livro. Referência ainda aqui indireta, Raimundo falou no título,
merece e tem correspondência na estatura do que você fez. Acho que desde o livro dele não se tem algo que tenha sido feito com profundidade, extensão e, sobretudo, coragem para enfrentar um problema que sucessivos governos, sejam de esquerda ou não de esquerda, na história brasileira após 88, não foram capazes de enfrentar com a coragem e com a verdade nas palavras e nos dados que você traz no livro. Ok, então estamos aqui em seu apoio e pode contar conosco. Se eu mudar esse estado de coisas, e eu entendi das exposições e das respostas que talvez o caminho seja o bom e velho gradualismo, o mundo não está para gradualismos. O mundo está em época e o sinal dos tempos é solavancos e rupturas as mais diversas. Então a minha pergunta, Renato, já estou me alongando muito, o ponto já está aqui apitando, se, inclusive aproveitando a trilogia, se nos próximos volumes você pretende levar em consideração que, de um modo geral, o Estado como instituição não vai bem em lugar algum. E sob a égide do populismo, seja de direita ou de esquerda, assaltá-lo para destruí-lo é o sinal dos tempos. É o sinal dos tempos. Então, do experimento anarcocapitalista de Posteleta, que a gente está vendo na Argentina, passando pela tragédia do Rio Grande do Sul, que não envolveu apenas enchente, mas uma enchente de desinformação e uma campanha civilista anti-Estado, que para mim é um prenúncio da próxima eleição presidencial, que inclusive nem se deu a preocupação de preservar a instituição militar na região. Até ela pode ir, dependendo do que vier de extrema-direita com um discurso anti-estatal e de destruição do Estado. E para não falar que apenas o risco vem pela direita, o México hoje, para falar de um assunto que é mais da minha área, está discutindo a eleição direta para juízes, sob a égide de uma campanha supostamente republicana de acabar com privilégios, né, da magistratura local, combater sua corrupção e aproveitando a hegemonia política que o partido conseguiu no executivo e no legislativo, quem sabe também no judiciário não é o caso, elegendo diretamente juízes. Então, para concluir, se nos próximos volumes você vai incluir um pouco o que falar de privilégios, nos termos em que esse livro nos traz, pode representar em torno de uma luta de reforma no Estado brasileiro que não corre risco da sua completa destruição, porque é disso que a gente também tem que falar hoje em dia, sobre a égide dos populismos, e que o seu livro também corre o risco de ser recebido nessa chave, né? Fosse final de ano, Ricardo, véspera de Natal, quando a gente aconselha a comprar livros na família para presentear um amigo secreto, em algumas famílias eu teria dúvida em recomendar. Bom, ótima pergunta, Rogério, obrigado pelas palavras. Eu vou compartilhar a coragem que você me elogiou. Eu acho que essa coragem precisa ser compartilhada por todos nós, né? E aqui a gente tem representantes de várias esferas da sociedade aqui, e acho que a única forma da gente se blindar desse risco, que foi algo que me preocupou, não só nesse livro, mas também no primeiro livro, quando eu falo das engrenagens do sistema político brasileiro, né, e mostrando, né, todas as distorções do processo de financiamento eleitoral que havia naquele período e que se agravou. Eu temia também que o livro pudesse ser visto como algo contra o Estado, contra o sistema eleitoral, contra o sistema democrático, né? Acho que o livro sobre os privilégios também corre esse risco, né, das pessoas lerem ou não lerem, o que é pior, né, que nos tempos de hoje as pessoas julgam pela capa ou pela manchete, então há esse risco, né, das pessoas tomarem isso como um discurso anti-Estado, né, anti-instituições, anti-funcionalismo, né? E quem vai ler vai entender que não, deixo bem claro, né, logo no início. Quando eu comparo, por exemplo, a proposta que a Arminio, Ana Carla e o Carlos Alessandro fizeram, né,
eu tive o cuidado também de avaliar uma proposta que o próprio Fórum Nacional das Carreiras, né, típicas de Estado, também publicou um estudo questionando a reforma administrativa do Bolsonaro, e a gente vê que tem pontos em comum, né? Então, há o risco, tá? Mas eu acho que esse risco a gente não pode, temendo esse risco, a gente se furtar a levar esse tema para debate. E acho que esse debate precisa ser abraçado pela sociedade, pela academia, pelo setor privado, pelas instituições públicas e privadas, né, pelas organizações sociais, né, de que combater privilégios não é minar as estruturas de Estado, mas pelo contrário, fortalecer o Estado para que ele faça entregas melhores para a sociedade, seja sob um viés de quem deseja um Estado mais justo, com menos desigualdade, seja para aqueles que desejam um Estado mais eficiente, com uma carga tributária menor, né? A discussão sobre privilégios, ela se enquadra nessa discussão que tanto um lado quanto o outro vem. O que a gente tem como desafio, acho que dos nossos tempos, acho que não é o desafio do meu livro, é o desafio dos nossos tempos, é a gente se desarmar e fazer esse debate nas bases corretas, sem jogar fora tudo que a gente conquistou. Todo o sistema de controle, o sistema judicial, todo o serviço público que criou o SUS, a universalização da educação, né? Todas essas entidades do Estado, com o Banco Central autônomo para conduzir a política monetária, né? Os órgãos que conduzem a política fiscal, né? Tudo foram conquistas dessas décadas, sobretudo depois da Constituição. Discutir os vícios desse sistema, que deixou de funcionar em alguns aspectos ao longo do tempo, não quer dizer que a gente deva jogar fora tudo que a gente conquistou. Mas eu concordo com você, é um tema espinhoso, é desafiador tratar disso agora, nesses tempos tão polarizados, com o populismo de esquerda e de direita muito forte. Mas eu acredito na sociedade, na imprensa, como mecanismo para colocar esse debate no lugar certo. A bancada me autoriza a encerrar? Então, muito obrigada a todos pela oportunidade, pela escuta, pela participação. Uma conversa super rica, feita num ambiente, para mim, como poucos. Na plateia eu tenho amigas, amigos, colegas, pessoas na bancada e na plateia. Oi, Marta e Elida, que já me deram entrevistas excelentes, que assim como o encontro de hoje me deram a oportunidade de pensar, de elaborar pautas, de tocar a bola para frente. Eu acho que o que fica dessa conversa é isso. Cada um na sua área, na sua especialidade, no seu trabalho, refletir em maneiras da gente colocar essa conversa para frente, porque a urgência, a importância, a necessidade dela, eu acho que ficou mais do que clara com a contribuição do Bruno, pela qual eu agradeço. Vou terminar pegando o bordão do Armínio, leia o livro, veja a série, no caso a trilogia, ouça o podcast, que certamente haverá. Boa tarde a todos, muito obrigada.